Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal especializado em pintura e metalização. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Paulo Guri, especialista em metalização e pintura automotiva. No vídeo de hoje vamos falar de um erro que muitos cometem, porém não prestam atenção. Isso porque muitas pessoas que vêm para a metalização, elas vêm com poucos recursos financeiros. Se esse é o seu caso, fica até o final desse vídeo aqui que você vai aprender algo que pode revolucionar a sua metalização. Bom pessoal, qual é esse grande erro que a maioria das pessoas cometem? É fracionar as fórmulas de maneira indevida. Como assim, Guri? Cara, muitas pessoas, elas acabam por querer economizar fracionando as fórmulas, mas de forma errada, sem respeitar, por exemplo, o seu peso molecular. E isso pode criar um desbalanceamento na sua fórmula, causando manchas e amarelamento de forma involuntária. Você pensa que você está fazendo bem, você cria um efeito de espelho muito bem feito na peça, só que em pouco tempo ele volta a amarelar. E isso com certeza pode estar ligado diretamente a essa falha de fracionar as fórmulas. Pessoal, nós não vamos aprofundar muito hoje aqui na química. Eu vou tentar falar de uma forma simples e rápida para você como é que funciona e qual a diferença entre concentração e quantidade. Para isso, nós vamos utilizar o exemplo da fórmula de 3 gramas de prata. É uma fórmula básica do mercado hoje, onde a grande maioria utiliza. Nós vamos utilizar ela de forma concentrada e de forma diluída, que é para você entender realmente o que precisa ser feito. Bom, vou destacar aqui para você a fórmula de 3 gramas de prata. É um exemplo, tá? Não significa que essa é a melhor forma. É só para que você tenha noção do que nós precisamos passar para você aqui hoje. Todo mundo sabe que a fórmula da metalização, ela compõe 4 produtos. Então eu vou usar de exemplo aqui a fórmula de formol. Então, por exemplo, o componente A, chamado A1, ele tem 3 gramas de prata e 10 ml de amônia. Já o componente A2, ele tem 1,5 grama de sódio. O componente B1 tem 1 ml de formol e o componente B2, ele tem 10 gramas de frutose. Galera, o primeiro passo a se entender é o seguinte: independente da fórmula que você utiliza, todas as fórmulas de metalização é compreendido que é feito para 1 litro de metalização. Ou seja, mesmo essa fórmula que eu destaquei para você, nós consideramos que você vai fazer 1 litro de metalização. Se caso ou por acaso você deseja fazer meio litro, 200 ml, ou 2 litros, ou 5 litros, você precisa entender uma coisa chamada concentração e quantidade. Por exemplo, essa fórmula que eu destaquei, por ela ter 3 gramas de prata, nós consideramos que ela tem um peso molecular de 3 gramas, correto? Só que nós estamos falando aqui que essa fórmula que eu te passei, ela é para 1 litro de água. Então, se você pegar todas essas quantidades e diluir em 1 litro de água, você vai ter um peso molecular equilibrado de 3 gramas de prata. Agora, pensa comigo, e se eu quisesse fazer 500 ml de água? Como é que eu deveria fracionar essa fórmula? É aí que está a grande pegadinha do malandro. Muitas pessoas estão fazendo o quê? Já que eu vou fabricar meio litro, eu vou dividir essa fórmula por 2. Só que, pessoal, 3 dividido por 2 é 1,5. Você está desbalanceando a fórmula. Por quê? Se você pegar esta mesma fórmula e diluí-la para 1 litro de água, você vai estar tendo a concentração exata de 1,5 grama de prata. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de quantidade e não é de concentração. A concentração significa a proporção dos produtos em relação à água e não ao contrário, a quantidade de produtos na água. Então, se você dividir os produtos no meio, já está cometendo uma grande falha. Por quê? Porque você está desbalanceando a sua fórmula, transformando ela, sim, balanceada, porém com 1,5 grama de prata. Então, o resultado que você vai ter não vai ser o ideal. Ah, Guri, mas e se eu dividir a fórmula então no meio, mas eu dividi também a água no meio? Lembra o que eu acabei de dizer? Nós estamos falando aqui de quantidade de produto, não é de concentração. Então, mesmo que você divida os produtos no meio e divida a água no meio, você mesmo assim está tendo uma concentração pela metade, ou seja,
1,5 grama de prata. Então você está pensando que você está economizando porque você está fazendo menos produto, você vai desperdiçar menos, porém você está desbalanceando a fórmula de 3 gramas, com isso causando problemas inclusive de amarelamento. Agora, Guri, então como é que eu faço? Gente, primeiro eu preciso que vocês entendam o seguinte: a quantidade de produtos é o que determina o seu peso molecular, ou seja, a sua concentração. Você tem algumas maneiras de causar esse desbalanceamento. Por exemplo, se você manter a quantidade de produtos e somente diminuir a quantidade de água, você ainda mantém a concentração correta. Por quê? Porque é o produto que define a concentração e não a água. Porém, se você fizer o contrário, por exemplo, você coloca a mesma fórmula, só que agora, ao invés de você adicionar 1 litro de água, você adiciona 1,5 litro. Ou seja, você também causou um desbalanceamento. Por quê? Porque você diluiu a mais esse produto. Se você, por exemplo, colocasse ao invés de 1 litro, 2 litros de água, você também estaria colocando essa fórmula para 1,5 grama. Então você precisa entender e ficar claro na sua cabeça. Por exemplo, você pode decidir fazer 250 ml só de metalização. Mesmo assim, você tem que respeitar a quantidade do produto original. Então você não pode dividir, por exemplo, por 4. Né? Já que é para 1 litro aquela fórmula, eu vou dividir por 4. Não pode. Por quê? Porque daí você estaria desbalanceando a fórmula. Guri, mas eu já fiz isso e foi metalizado. Ela metalizou. Sim, pessoal, você continua tendo produtos capazes de ser metalizados. Né? A reação química é capaz de ser metalizada. Porém, você não vai ter o resultado final que você precisa, a longevidade dessa metalização. Você está entendendo? Então você vai ter problemas, por exemplo, na finalização, você pode ter problemas de mancha ou até mesmo de amarelamento precoce. Então você precisa, primeiro, definir que fórmula você quer trabalhar e você respeitar a sua concentração inicial. Guri, se eu quisesse fazer então 2 litros, como é que eu fazia? É simples, basta você dobrar a fórmula e dobrar a quantidade de água. Se você prestar atenção no que eu estou falando, você vai entender que quando você coloca a quantidade de produtos exata para cada litro de água, você respeita o peso molecular, beleza? Guri, poxa, mas eu metalizo poucas peças na semana. Eu não tenho tanta quantidade assim de peças, eu queria realmente fazer meio litro. Pessoal, para resolver esse problema nós temos a solução. Mas antes eu queria te dar uma ideia. Se você está sofrendo com a metalização, está perdendo dinheiro, está jogando o produto fora, não está conseguindo finalizar peças, eu vou deixar aqui no link da descrição o link do nosso site para você fazer parte da nossa equipe de metalizadores. Dentro desse link você vai encontrar a oportunidade de fazer inscrição no seu treinamento e vai deixar de cair nessas pequenas pegadinhas. Nesse treinamento eu detalho todo o passo a passo da metalização e da pintura e da preparação. Com isso você vai economizar tempo e dinheiro. Então se você estiver tendo problemas, clica aqui no link abaixo que você vai poder fazer a sua inscrição, beleza? Bom, pessoal, qual é a solução caso você queira realmente fracionar os produtos para que você tenha a possibilidade de trabalhar de uma forma que você não precise fazer 1 litro de produto? É muito simples. Basta você concentrar a sua fórmula. Ou seja, lembra daquela primeira fórmula que nós passamos para vocês? Ela continha 3 gramas de prata, 10 ml de amônia, 1,5 grama de sódio, 1 ml de formol e 10 gramas de frutose, certo? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma concentração dessa fórmula, ou seja, eu vou fazer um cálculo aqui para que isso se transforme em 5 litros, certo? Então eu vou pegar essa mesma fórmula e vou fazer com que ela renda 5 litros. Gente, é a coisa mais simples, basta você pegar essas quantidades e multiplicar por 5, certo? Agora, se cada quantidade ela é para 1 litro e agora eu estou concentrando, eu não preciso concentrar em 5 litros. Eu posso pegar esses 5 litros e diminuir a quantidade. Se eu estou fazendo uma fórmula que ela vai me render 5 litros, eu posso, por exemplo, definir que eu quero concentrar ela com 10% só dessa água. Ou seja, 5 litros eu vou concentrar ela em 500 ml. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar
a quantidade do produto da fórmula original, multiplicar por 5 e vou jogar tudo isso num vidro com 500 ml de água. Aí o que eu fiz agora? Eu concentrei essa fórmula para que ela me renda 5 litros. Então, pessoal, agora sim, por exemplo, se nesse frasco de 500 ml eu retirar 100 ml, eu estou dividindo essa fórmula por 5 novamente, ou seja, eu estou pegando exatamente 3 gramas de prata. Só que agora, se eu pegar 50 ml, eu continuo pegando 3 gramas de prata, porque agora eu estou falando de concentração e não de quantidade, certo? Porque agora eu vou pegar 50 ml do concentrado que eu mesmo fabriquei. Aí sim, esse 50 ml ele continua tendo 3 gramas de prata. Você entendeu? Porque ele está concentrado. Aí só que eu pego 50 ml e faço 500 ml de água. Aí eu vou ter 500 ml com a mesma concentração, tá certo? Uri, e se eu quisesse fazer então uma fórmula de 500 ml, mas eu quisesse uma concentração de 6 gramas de prata? É simples, basta você pegar 100 ml e concentrar 500 ml. Ué, Guri, mas você não falou que se eu pegasse a mesma quantidade de produto com a água diminuída não teria a mesma proporção? Sim, só que agora você tem uma fórmula que ela está concentrada. Ali você não tem mais 3 gramas de prata, você tem 15 gramas de prata ali dentro. Então aquele concentrado, na verdade, ele está com um peso molecular de 15 gramas. Só que quando você pega 100 ml, você está pegando 3 gramas. Quando você pega 50 ml, você continua pegando 3 gramas. Agora sim, se você pegar 50 ml e diluir ainda em 1 litro, aí você vai transformar isso em 1,5 gramas. Então você tem que respeitar a quantidade de água versus a quantidade de produto. Mas agora sim você tem a oportunidade de economizar fazendo 500 ml ou fazendo, por exemplo, 250 ml ou até 100 ml se você quiser. Só que você sempre vai ter 3 gramas de prata na concentração. Resumindo, se você deseja fabricar pouca metalização, você deve pegar os seus produtos brutos e concentrar para que você consiga fracionar em pequenas quantidades. Agora, se você optar por trabalhar com a fórmula pronto uso, você vai ter que continuar respeitando a quantidade de produto, independente aí da quantidade de água, se é meio litro ou se é 1 litro. E se for 2 litros, você vai ter que dobrar a quantidade, beleza? Pessoal, tudo isso a gente explica com mais detalhes no nosso treinamento. Aqui é um vídeo rápido só para você entender. Agora, eu preciso te dizer o seguinte: se você faz pouca metalização, você precisa lembrar também não somente do desperdício, e sim da durabilidade do produto. Quando você adquire os nossos produtos de forma original, você tem 2 anos para poder utilizar esses produtos. Quando você concentra esses produtos, a sua validade ela cai para 7 meses. E quando você apronta eles, a validade cai para 4 horas. Então, você precisa decidir qual que é mais vantagem para você. É mais vantagem eu concentrar porque eu quero utilizar pouca quantidade, mas eu vou utilizar essa concentração no máximo em 7 meses, ou realmente eu utilizo pouco? Porque se você utiliza pouco, é melhor que você opte em fazer de 1 litro em 1 litro. Por quê? Quando você faz isso, você tem 2 anos para utilizar esse produto. E já quando você concentra, a validade cai para 7 meses, beleza? Então, fica a dica. Se você vai utilizar realmente pouca metalização, porque você é um robista, ou você faz uma peça de vez e nunca, dá mais trabalho, mas a melhor opção é que você utilize a fórmula feita de 1 em 1 litro, porque assim você preserva os seus produtos. Beleza, pessoal? Se você gostou dessas dicas, não esqueça de deixar seu like, deixa seu comentário se você realmente estava fazendo esse erro que eu acabei de revelar. E se você quiser mais informações, quiser nos acompanhar, se inscreva no canal e clique no sininho. Toda semana nós temos uma aula ao vivo e temos também aqui os vídeos para poder te ajudar. Valeu, pessoal! Até a próxima!